Fala comigo, criatura ordinária, sem perder tempo, concurso de pessoas, direto para o quadro. Dando continuidade ao nosso estudo do direito penal, nós já fomos até o artigo 28, encerramos a teoria do crime e daremos sequência a partir da leitura do artigo 29 ao 31, com o tema de concurso de pessoas. Concurso de pessoas poderá ser analisado a partir dos crimes de concurso necessário, também denominado obrigatório, e crimes de concurso eventual. Crime de concurso necessário é aquele que a própria lei descreve a necessária participação de mais de um agente na prática daquele crime. A exemplo do crime de associação para o tráfico, que fala de duas pessoas reunidas, lei 11.343 no seu artigo 35, a exemplo do artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, quando ele fala da reunião de 3 pessoas para cometer crimes, da lei 12.850, lei de organização criminosa, quando fala da reunião de 4 pessoas ou mais para praticar crimes, e do crime de rixa, do artigo 137 do Código Penal. Em um vídeo já postado anteriormente nas redes, eu expliquei a diferença entre associação criminosa e organização criminosa, que nada mais é da pena cominada ao delito. Isto é, se 4 pessoas se reunirem para praticar crimes e esse crime for de pena máxima inferior a 4 anos, será associação criminosa. Todavia, se 4 pessoas se reunirem para praticar crimes e a pena máxima cominada ao delito for acima de 4 anos, será organização criminosa. Sobre o crime de rixa, futuramente eu gravarei um vídeo quando falar dos crimes em espécie sobre o crime de rixa. No momento, nós apenas vamos ficar com essa informação de que precisa de mais de um agente na prática do crime. O estudo do concurso de pessoas, ele paira sobre o crime de concurso eventual, porque o necessário já é estabelecido na lei a quantidade de pessoas, mas o eventual é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, mas que eventualmente poderá ser praticado por mais de um agente, por isso do nome eventual. Eventualmente poderá ser praticado por mais de um agente. A exemplo do crime de furto, que possui a pena de 1 a 4 anos e multa, artigo 155. Todavia, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, nós temos ali a qualificadora pelo concurso de pessoas, isto é, se esse furto for praticado com mais de uma pessoa, a pena será qualificada, ou seja, ao invés de reclusão de 1 a 4 anos, será aumentada a pena mínima e a pena máxima, vai para de 2 a 8 anos, conforme eu já expliquei sobre qualificadora em outro vídeo. Lendo aqui o artigo 29 do Código Penal, nós aprendemos algo muito interessante. Diz assim: quem de qualquer modo concorre, aqui ó, a fluir, reunir-se, ter o mesmo objetivo, ter o mesmo propósito. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Aí vem algo que os senhores já aprenderam no vídeo passado. Na medida de sua culpabilidade. Ora, se 2 pessoas praticam o crime de furto, elas serão responsabilizadas pela pena cominada ao crime de furto. Cominada quer dizer prescrita, detalhada na norma, na lei. Mas elas serão responsabilizadas na medida de sua culpabilidade, conforme o vídeo que eu já gravei sobre a individualização da pena, um princípio constitucional. Senhores, se 2 pessoas cometem furto, elas serão responsabilizadas pela pena de furto. Mas imaginem os senhores que uma dessas pessoas é menor de 18 anos.
Então, na medida de sua culpabilidade, lembra, terceiro elemento da teoria do crime, se ele é menor de 18 anos, ele responde junto ao ECA. Ele não vai receber a mesma punição do que é maior de idade. Ficou claro até aqui? Imagine que um deles é primário e o outro reincidente. Também receberá um tratamento diferenciado na hora da aplicação da pena. Então, existem condições que são pessoais e estas não serão comunicadas. Ok? Então, o agente responderá na medida de sua culpabilidade, ficando restrito ou incidindo na pena combinada ao crime praticado. Talvez você me pergunte, Taurino, por que de identificar se houve concurso de pessoas ou não? Imagine os senhores, que os senhores são sendo advogados e tem um cliente e ele está sendo denunciado pela prática de furto qualificado. Pena de reclusão, isto é, já vai começar no regime fechado, de 2 a 8 anos. Quer dizer, ele poderá pegar 8 anos e começar em regime fechado. Se os senhores, naquele caso concreto, onde o cliente dos senhores se envolveu, conseguirem identificar a ausência de um desses itens aqui elencados, os senhores conseguirão reduzir a pena pela metade. O cliente dos senhores poderiam pegar de 2 a 8 anos, se os senhores descaracterizarem, através de um trabalho técnico, um desses itens aqui, os senhores estarão provando de forma técnica, durante o processo, mostrando que não há concurso de pessoas. Não havendo concurso de pessoas, os senhores derrubam a qualificadora e ele responderá pelo furto simples, de 1 a 4 anos. É importante esse trabalho? E detalhe, furto simples poderá ser convertido, por não haver o emprego de violência, poderá ser transformado em PRD, pena restritiva de direito. Isso é, eles poderão, ao invés de prender a pessoa, aplicar um serviço comunitário, pagamento de cesta básica. Tamanha é a importância desta matéria. E os senhores precisam aprender e fazer nas vossas anotações esse mnemônico. Pirelli. Porque numa questão de concurso público, se os senhores prestarem atenção no enunciado e discernirem que um desses itens está ausente, os senhores compreenderão que não há concurso de pessoas e vão colocar a questão no bolso. Pirelli, pluralidade de agentes, mais de uma pessoa envolvida no crime. Identidade da infração, o mesmo crime. Mais de uma pessoa envolvida no mesmo crime. Relevância causal, isto quer dizer que o comportamento dessas pessoas teve relevância para a consumação do crime. E liame subjetivo, isto quer dizer que houve um acordo entre aquelas pessoas, houve um ajuste entre elas. Subjetivamente, eles estavam de acordo para produzir aquele resultado. Ok? Se houver ausência de um desses elementos aqui, não houve concurso de pessoas. A exemplo da empregada doméstica que era maltratada pela patroa, e ela, quando vai embora à noite, ela pensa assim: eu vou prejudicar minha patroa, vou deixar a porta da casa aberta, a porta da frente, para que alguém entre e furte os seus bens. E assim ela faz, deixa a porta aberta. Altas horas da noite,
um criminoso decide furtar aquela residência, a mesma residência. Mas ele, não sabendo que a porta da frente estava aberta, ele viola. Ele veio violando, ele arrombou a porta de trás da casa e furtou os utensílios daquela casa. Pergunto aos senhores, houve pluralidade de agentes? Houve identidade na infração? Havia, de fato, duas pessoas querendo o prejuízo daquela família. Havia, de fato, a coincidência dos dois quererem que houvesse o furto. Mas o comportamento da doméstica contribuiu para o furto? Não, ele não usou a porta da frente. Houve liame subjetivo? Eles ajustaram alguma coisa? Não. O assaltante nem sabia da existência da doméstica, tão pouco que ela deixaria a porta aberta. Não há liame subjetivo. Haveria como responsabilizar por aquele furto a doméstica em concurso de pessoas? Claro que não. E sendo preso aquele assaltante e sendo processado, havia como ele responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas? Também não. Por quê? Pela ausência do liame subjetivo, da relevância causal. Ficou claro até aqui, senhores? É assim que nós identificamos se houve concurso de pessoas ou não. Tem que haver o ajuste, o mesmo propósito. Tem que haver um comportamento que contribui para a causa, para gerar o resultado. Ok? Nós gravaremos 3 vídeos sobre esse tema, concurso de pessoas. É um tema que cai em prova. E nós, ao encerrarmos o concurso de pessoas, nós entraremos também em concurso de crimes.